Eu, com 8 anos, estava tentando a técnica para dormir em que se finge ser um avião na cama. Minha irmã, por parte de pai e mãe diferente, entrou de repente. Ela disse que ia me cobrir com um cobertor, mas a mão dela se estendeu inconscientemente para as minhas calças com abertura na entreperna. Eu pensei que essa era uma forma peculiar dela de me esquentar, mas aos poucos percebi que isso era um sinal da deterioração dos laços familiares. Até que, aos 18 anos, eu não consegui mais conter meu amor por ela. Mas ela retirou toda a ternura que tinha antes. Começou a me ofender com palavras cruéis. Até que naquele dia ela trouxe um homem e me pediu para chamá-lo de cunhado. Eu silenciosamente peguei de volta o laudo de confirmação do câncer que tinha passado a ela. Tirei o celular e disquei um número. Professor, eu me ofereço para participar do experimento de criogenia. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Então ouvi o suspiro do professor Lee. Venha ao laboratório amanhã para um exame. Vamos determinar a melhor forma de congelamento e o tempo ideal. No segundo seguinte, a ligação caiu. Luke lhe trouxe os pratos que havia cozinhado. Da cozinha. Você chegou na hora certa. O casamento entre mim e Xiu está marcado para 12 de outubro. A partir de agora, todas as decisões da casa serão tomadas pelo seu cunhado. Apenas algumas palavras, mas que me fizeram sentir como se estivesse sendo perfurado por milhares de flechas. Aquele dia era meu aniversário. E também o dia da morte dos meus pais. Havia uma reportagem relacionada em um jornal velho. Senhora da família rica ficou psicologicamente perturbada. E, enquanto o marido dormia, a atacou com várias facadas. Depois, se enforcou, deixando apenas um filho de 5 anos. Eu sou aquele filho de 5 anos. Naquele dia, eu me escondi no armário. Foi Luke Lee que me tirou de lá. Querido, não tenha medo. A irmã está aqui. Com a irmã presente. Nunca deixarei que ninguém te machuque. Ela me levou de volta para casa. Tudo o que eu quisesse, mesmo que fossem as estrelas do céu, ela me daria. Até aquele dia, quando ela descobriu a carta de amor selada. Tudo mudou. Eu olhei para baixo e respondi com um murmúrio. Eu entendi. Luke Lee achava que eu iria fazer um escândalo, mas não esperava que eu aceitasse isso tão calmamente. Um raro olhar de surpresa passou por seus olhos. Ao lado, CHXY riu e disse: mulher, não fique tão séria. Isso deixou Mu Shen assustado. Yi Shen, não a escute. Vamos comer. E, dito isso, ele me puxou em direção ao restaurante. Eu não esperava que CHXY virasse de repente para me puxar. Um momento de distração. Os documentos que eu segurava caíram pelo chão. Luke Lee franziu a testa e se agachou para pegar um desenho do projeto de uma máquina de gelo no chão. E então, uma pergunta fria. O que é isso? Embora estivesse extremamente nervoso por dentro, mas exteriormente, eu ainda parecia calmo. Eu expliquei sem demonstrar emoções. O desenho da máquina de gelo é um material que eu pesquisei para a tarefa de férias. Antes das férias, o professor deixou tarefa de casa. Vamos projetar um produto livremente. Eu quero projetar um caixão de cristal que proteja os corpos da decomposição. Então, pesquisei algumas informações online. Imprimi para usar como referência. Ao ouvir isso, o rosto de Luke Lee ainda estava coberto de nuvens escuras. Jian Xixin, você está doente? Eu disse suavemente. É apenas uma tarefa de férias de verão. Não fique bravo. Luke Lee permaneceu em silêncio com uma expressão fria. Mas CHXY sorriu e tentou amenizar a situação. Para os amigos. Vamos trocar por outro. Caixão é muito azar. Jovem, não tenha pensamentos tão sombrios. Um pouco de luz do sol, por favor. Eu peguei todos os documentos espalhados no chão. E então, diante de Luke Lee, joguei todos esses documentos na lixeira. O rosto de Luke Lee finalmente ficou um pouco mais calmo. À meia-noite, quando todos estavam dormindo, eu me levantei novamente secretamente. Ir até a lixeira pegar as informações. Quando voltei, CHXZ saiu do seu quarto e veio até aqui. Eu me distrai para desviar o olhar. E então, repetidamente, me lembrei. Não olhe, não pense. Ele é o noivo de Luke Lee. Os olhos de CHXY estavam cheios de provocação. Por que Jin Xixin não se atreve a me olhar? Ele é como outra pessoa em comparação a algumas horas atrás. Será que até agora, você ainda não consegue aceitar? A pessoa que Luke Lee ama sou eu, não você. Eu baixei as pálpebras. Não, eu já aceitei. CHXXN disse com desdém. Pare de fingir. Pare de fingir. Você acha que eu não percebo? Veja o olhar de Luke Lee. Não é normal. Embora você a chame de irmã Lee, mas ela te criou. Uma irmã mais velha que é como uma mãe. Jian Yishen, você é psicologicamente perturbado?
Eu fiquei em silêncio. Eu realmente sou psicologicamente perturbado? Não é à toa que a irmã Klee, ao saber dos meus sentimentos, pode de repente passar a me odiar. Afinal, esse sentimento aos olhos do mundo é tão insuportável. Ouvi dizer que você se tornou um órfão, porque sua mãe tem um transtorno mental. Às 3 da manhã, ela esfaqueou seu pai mais de 100 vezes. Cortou seu pai até a morte. Triângulo preto apontando para a direita CHXY se aproximou passo a passo, provocando intencionalmente. Não é à toa que você é psicologicamente perturbado. Então isso é hereditário. Sua mãe é uma louca psicologicamente distorcida. Você também é assim. Eu posso tolerar CHXY me insultando, mas eu não posso tolerar CHXX insultando meus pais que já partiram. Cala a boca. Eu me lancei para frente. Agarrese ao pescoço de CHXY. Você não sabe nada sobre a situação. Você não tem esse direito. Antes que eu pudesse terminar a frase, uma voz fria interrompeu. Jin Shishen, o que você está fazendo? Lu Klee acordou em algum momento sem que eu percebesse. Ela estava na porta, me olhando com raiva. Xu Xiu abriu a boca com uma expressão de injustiça. Não culpe o Yixin. A culpa é toda minha. Saí para procurar água para beber. Quem diria que ao abrir a porta, eu logo esbarraria com o Yixin. Ele me viu e disse que eu não tenho direito de estar com você. Ele mentiu. Eu não o xinguei. Eu estava um pouco irritada. Ele fez isso de propósito, usando a situação dos meus pais. E ainda chamou minha mãe de louca. Xu Xiu mostrou uma expressão confusa. Que louca? Yixin, o que você está dizendo? O que aconteceu com seus pais? Eu só sei que eles faleceram quando você era muito pequeno. E mais nada eu sei. Lu Qingli confortou Xu Xiu em voz baixa por algumas palavras. Então, virou a cabeça e me olhou friamente. Eu realmente não esperava, cidadã do Rio, para difamar Xiu. Você teve a audácia de dizer isso. O olhar dela para mim estava cheio de decepção. Xiu não sabe de nada. Eu nunca falei sobre sua origem para ele. Eu a observei com um certo desconforto. Se você não disser, ele não vai procurar na internet? Isso não é algo que não se possa encontrar. Chega! Sem esperar eu terminar de falar, Lu Klee me interrompeu friamente. Peça desculpas a Xiu imediatamente. Lu Klee ordenou com um rosto frio. Eu a encarei com uma expressão de descontentamento. Eu não vou pedir desculpas. Eu não estou errado. Quem realmente deveria pedir desculpas é Xiu. Eu realmente te estraguei. A voz de Lu Klee se tornou ainda mais fria. A partir de hoje, você não pode sair do quarto nem um passo. Reflita bem no quarto. Quando você entender, estiver disposto a pedir desculpas, quando você sairá. Eu fui trancado no quarto. Nesse momento, meu celular vibrou de repente. O responsável pelo grupo de experimento de criogenia me enviou uma mensagem. Senhor Jian, seu relatório de exame de saúde está pronto. De acordo com a pesquisa da nossa equipe nacional, seu melhor período de congelamento é entre os dias 7 e 21 do próximo mês. Você pode escolher um dia de acordo com sua preferência para fazer o congelamento. O próximo mês é dezembro. Meu coração deu uma nova pontada de dor. O próximo mês, Eu fiquei em silêncio na escuridão por um bom tempo. Então, com as mãos trêmulas, escrevi a data que escolhi. 12 de dezembro. 12 de dezembro é meu aniversário. E também é o dia do casamento de Lu Klee e CHXY. É melhor eu não ir ao casamento deles. A irmã Klee já está farta de mim. Se eu for, só serei um incômodo para eles. Vou apenas me afastar em silêncio. E não perturbar mais ninguém. Meu tempo está se esgotando. Ainda tenho muitas coisas a fazer. E eu não quero perder meu tempo precioso, todo gastando em confinamento. O que eu posso fazer é encontrar Lu Klee e pedir desculpas. Irmã Klee, eu percebi. Tudo é minha culpa. Eu te peço desculpas. Lu Klee, no entanto, ainda mantinha o rosto frio. O olhar dela em direção a mim não tinha mais a antiga indulgência e ternura. A pessoa que você deveria pedir desculpas não sou eu, mas sim o XY. Eu me desculpei com ele. A emoção estava extremamente agitada. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Desculpe, cunhado. A palavra cunhado fez o homem ficar rígido por um momento. Os belos olhos de Lu Klee tremeram levemente. Por um momento, ela nem conseguia acreditar no que ouviu. Agora está tudo bem? Irmã Klee. Eu sorri de maneira autodestrutiva. Mas por dentro, eu me sentia insuportavelmente mal. Você está satisfeita? Lu Klee deveria estar satisfeita. Mas não sei por quê. Ao me ver admitir o erro, ouvi Indome chamar o XY de cunhado. Ela, por dentro, não se sentia bem. Ela desviou o olhar, não se atrevendo a me olhar novamente. Apenas respondeu com frieza.
A partir de hoje, você vai se mudar para o andar de baixo. Vendo que ela não disse nada, eu me virei e desci as escadas. Já que a irmã Kingley me pediu para me mudar para baixo, então eu vou me mudar. Afinal, eu não tenho muitos dias para viver. À noite, eu dirigi novamente até o laboratório de criogenia. Eu quero discutir um pouco com a pessoa responsável. Após eu ser congelado, onde deve ser colocado o caixão de gelo? Eu vi nos documentos que diz que também há um depósito para os caixões de gelo no fundo do mar. Isso é verdade? A pessoa responsável respondeu: claro. Na verdade, para não te enganar, a maior parte dos nossos depósitos de caixões de gelo está no fundo do mar. Por que em terra? Para garantir que os caixões de gelo permaneçam a temperaturas abaixo de zero por muito tempo, é necessário um consumo enorme de energia. Mas se os caixões forem armazenados no fundo do mar, o consumo de energia é muito baixo, porque a temperatura no fundo do mar já é muito baixa. Eu sorri. Que ótimo! Eu quero armazenar meu caixão de gelo no fundo do mar. A pessoa responsável parecia um pouco confusa. Posso perguntar por quê? Eu ainda estava sorrindo. Por que lá? As estrelas não conseguem encontrar. Por que não quero encontrar o CHXY? Eu demorei de propósito a voltar para casa. Mas quando cheguei em casa, a mansão estava iluminada. Luke estava sentada na sala com uma expressão séria me esperando. O que aconteceu com a irmã Ingrid? Eu estava com uma expressão confusa. Não entendia o que eu havia feito de errado novamente. Eu estive o dia todo fora. Mas Glee jogou uma pilha de documentos na minha frente. E então, controlando a raiva, questionou-me. O Jian Yishen me disse o que era isso. Eu olhei para baixo. E então, entre os documentos espalhados no chão, vi o meu laudo de diagnóstico de câncer. Como você pode mexer nas minhas coisas assim? Eu fiquei em pânico instantaneamente. Eu não tive coragem de responder diretamente ao questionamento de Luke Glee. Apenas desviei o assunto. Eu já tenho 18 anos. Você não pode entrar no meu quarto sem permissão. E não pode revirar minhas coisas. Glee, furiosa, quebrou a xícara de chá em cima da mesa. Isso é o ponto principal? Em um momento de tensão, Xu Xiu aparece falsamente amigável para acalmar a situação. Yishen, você está confundindo sua irmã Kingley. Ela não entrou no seu quarto. Fui eu quem não trouxe roupas para trocar. Realmente não tenho roupas para vestir. Só pude entrar no seu quarto. Queria encontrar algumas roupas velhas suas para uma emergência. Mas, quem diria que eu encontraria inesperadamente na sua mesa? Eu vi este laudo de diagnóstico de câncer. Ele está claramente mentindo. Por que no primeiro dia em que recebi o laudo de câncer, eu o tranquei? E na descrição de Xu Xiu, eu parecia ter colocado câncer. O laudo em um lugar visível. Esperando que eles descobrissem. Xu Xiu cobrindo o coração. Com uma expressão triste e bonita. Yishen, você é tão jovem. Como é possível que você tenha câncer? Diga honestamente ao cunhado. Este laudo de câncer. Afinal, é verdade? Ou é apenas uma brincadeira sua? Eu me virei para olhar para Luke Glee. Apenas então percebi. Nos olhos da irmã, Luke Glee, a raiva superava a preocupação. Presumo que antes de eu voltar para casa, CHXY já deve ter sussurrado mentiras o suficiente. Então, Luke Glee não acha que eu tenho câncer. Só acho que estou fingindo ser fatalista. Muito atraente para chamar a atenção dela. Eu acho que assim está bom. Pelo menos meu segredo não será descoberto. Eu falei de forma indiferente. É apenas uma brincadeira. Eu estava apenas brincando com amigos. Não pensei que vocês fossem descobrir. Sem esperar eu terminar de falar, sentada no sofá com uma expressão séria, Luke Glee, silenciosa, repentinamente se levantou. Agora, venha comigo ao hospital para um exame. É uma brincadeira? No hospital, teremos uma conclusão. Luke Glee, eu não quero ir. Ao ouvir isso, o olhar frio de Luke Glee se voltou para mim. Foi só um olhar que me fez desistir. Eu conheço a irmã Kingley. Por isso eu também sei que hoje este exame é algo que não pode ser evitado. Quando cheguei ao hospital já era meia-noite. Segundo a lógica, neste horário, exceto o departamento de emergência, cá outros departamentos não aceitam pacientes. Mas a irmã Kingley ligou para o diretor antes de vir e urgentemente trouxe um médico para me fazer um exame físico completo. O exame de câncer leva pelo menos 2 horas para dar resultado. Cada minuto e cada segundo dessas 2 horas, para mim foi um tormento. Não sei quanto tempo esperei. Finalmente, ao fim da espera, cheguei ao ponto de calor 7. O médico saiu com o relatório de diagnóstico. Senhorita Lu, o resultado do exame saiu. O Sr. Jian está em ótima saúde. Não tem câncer nenhum. Eu nunca imaginei que após tanto sofrimento,
No final, eu receberia um resultado como este. Eu virei rapidamente para olhar para Xu Xiu. Não precisa nem pensar. Isso com certeza foi ele que fez em segredo. CHXY soltou um longo suspiro. Ele parecia aliviado, como se finalmente estivesse tranquilo. Boa notícia. Muito bom. Era apenas uma brincadeira. E Shen está bem. Eu e Kili estamos aliviados. No entanto, Kili não disse uma palavra. Ela me lançou um olhar profundo. De repente, percebi. Meu rosto estava pálido ao ponto de assustar. Praticamente sem cor. Embora não tenha câncer. Mas de acordo com os resultados dos exames, o corpo do Sr. Jing está muito fraco agora. Ele já está seriamente desnutrido. Parecia ter percebido a dúvida de Kili. O médico acrescentou calmamente. Ele tem estado de dieta recentemente? O rosto de Kili instantaneamente ficou muito feio. Ultimamente, eu realmente não tenho comido direito. Isso também é normal. Afinal, estou doente. Kili novamente me ignorou assim. Deixe-me em paz. Onde está a minha vontade de comer bem? Mas, para Kili, isso parecia completamente diferente. Para fingir estar doente, Você cuida tão bem do seu corpo. O que você quer fazer? Faz com que eu sinta pena de você. E então concordo em ficar com você. Jian Xixin. Você pode ser um pouco mais consciente? Ao ouvir isso, senti uma dor aguda no coração. Eu não tenho. Sabendo que ela não acreditaria. Eu ainda me esforço para negar. Eu realmente não tenho. Mas a minha negação, diante deste fato inegável, parece tão pálida. Kili me lançou um olhar de profunda decepção. Como eu te criei desse jeito? Aquele momento, eu só sinto como se milhares de flechas estivessem me atravessando. Kili me deixou sozinho no hospital. Ela simplesmente saiu com CHXY. Na semana seguinte, ela não falou mais comigo. Eu tentei várias vezes amenizar a relação entre nós, mas todas as tentativas falharam. Até o dia anterior ao casamento de Kili e CHXY. Irmã Kili, amanhã você vai se casar. Você ainda não quer falar comigo? Meu olhar estava tão triste, mas o olhar de Kili ainda estava frio. Você desistiu? Eu assenti com os olhos vermelhos. Desistiu. Eu juro que desta vez não estou te enganando. Eu realmente não menti dessa vez. Porque eu estou prestes a morrer. As pessoas já morreram. Elas também devem morrer, certo? Kili olhou para meus olhos vermelhos, claramente não acreditando nas minhas palavras. Mas ela ainda se mostrou gentil. Afinal, é alguém que ela viu crescer. Como ela poderia realmente me ignorar para sempre? Amanhã venha participar do meu casamento com XY. Com sinceros votos para nós. Eu te perdoarei. Kili disse friamente. Não use nenhum truque. Eu vou me casar com XY, certeza. Não importa o que você faça. Isso não mudará o resultado. Eu olhei para baixo. Eu não vou causar problemas. Eu sou tão comportado, tão calmo, Ao contrário, isso a fez sentir uma dor no coração. Geralmente, a invasão de sentimentos impregna todo o coração. Kili desviou o olhar. Não se atreveu a olhar meu rosto novamente. Mas eu falei neste momento. Irmã Mali, eu vou à sua cerimônia de casamento. Mas você poderia, após o casamento, jantar comigo? Kili e CHXY estão realizando um casamento ocidental. A cerimônia geralmente acontece antes do meio-dia. Assim, tudo estará concluído. Amanhã é meu aniversário. Antes, você sempre passava meu aniversário comigo. Você pode me acompanhar para comemorar meu último aniversário? Eu sei que pedir isso no dia do seu casamento é muito, mas eu não quero atrapalhar seu casamento. Às 4 da tarde, todos os rituais do casamento com certeza já terão terminado. Você só precisa vir neste momento. Me acompanhe para comer um pedaço de bolo. E depois me deseje feliz aniversário. Eu ficaria satisfeito. Um pedido tão humilde. Kili não teve coragem de recusar. Shao XY respondeu de forma rígida que estava tudo bem. Passei a noite toda sem conseguir dormir. Fiquei com os olhos abertos até o amanhecer. E então me arrumei para participar do casamento de Kili. O casamento estava muito animado. Quase todas as celebridades e socialites vieram prestigiar. Shao XY estava vestido com um terno de alta costura branco. Com um rosto feliz, abraçava a cintura de Kili. Kili também vestiu um vestido de noiva. A irmã Kili realmente estava linda. Eu pensei. Linda, de aparência nobre e decidida. O tempo parece ter uma preferência especial por ela. Nunca deixou marcas em seu rosto. Já se passaram 13 anos. Mas ela ainda era como quando me pegou do armário pela primeira vez. Ainda tão bonita. Tão encantadora. Meu olhar grudou nela. Olhei várias vezes, fascinado.
Então, me aproximei, para entregar o presente de casamento que preparei. Com as duas mãos ofereci. Irmã Kingley, feliz casamento. Eu aiquei de coração. Espero que ela, no futuro, seja feliz e saudável. Kingley aceitou o presente. Ela me olhou profundamente. Não disse nada. Apenas em seu olhar, parecia ver algo que absolutamente não poderia. O sentimento oculto estava se agitando loucamente. Infelizmente, eu não vi. Depois de entregar o presente, eu deixei a cerimônia em silêncio. Eu realmente tive coragem de ver com meus próprios olhos a irmã Kingley se casar com CHXY. Desculpe, eu não tenho essa grande capacidade. Eu realmente desejei felicidades para a irmã Kingley, mas eu nunca aceitarei CHXY. Após deixar a cerimônia, eu fui primeiro ao jardim, para meus pais falecidos. Ofereci o último buquê de flores. Mãe, agora eu pareço entender. Por que você escolheu isso? Viver é realmente muito doloroso. Naquela época, por que você não me levou junto? Você odeia tanto o papai, mas você o levou embora. Você disse que me amava mais, mas você me deixou sozinha aqui. O mundo é tão vasto. De repente, eu me sinto tão sozinha. Parece que desde o começo até agora, não houve ninguém que escolheu por mim de forma firme, que me amou até o fim, que nunca desistiu de mim. Mesmo minha mãe nunca fez isso. Deixe pra lá. Mãe, você nunca me amou tanto assim. A irmã Kingley na verdade já está se saindo muito bem. Se vocês estiverem em espírito, então não me abençoem. Abençoe-ma. Depois de dizer isso, eu me inclinei e beijei a lápide dos meus pais. Então me virei e fui embora. Eu cheguei ao restaurante sozinha. Então esperei pacientemente. A irmã Kingley veio me acompanhar no meu último aniversário. O tempo passou segundo a segundo. Já eram 5 horas e o casamento já tinha terminado. Mas ainda assim não esperei pela Kingley. Meu celular vibrou de repente. Uma mensagem apareceu. CHXY postou um Weibo. O casamento acabou. A lua de mel começou. A primeira parada da lua de mel é em Pugyanvangs. Abaixo do texto havia uma foto. Na foto, havia 2 passagens de avião sobrepostas. A de cima era de CHXY. A de baixo, nem preciso pensar de quem é. O horário de embarque do voo era às 5:30 da tarde. Neste momento, finalmente entendi. A irmã Kingley não virá mais. O bolo na mesa já começou a derreter. Eu peguei o bolo, como um fantoche sem alma, colocando sem vida na boca. Como o creme pode ser salgado? Não está gostoso nem um pouco. Eu forcei a mim mesma a comer todo o pedaço de bolo. Então, fui pagar a conta e me virei para sair. Eu te desejo um aniversário infeliz. Espero que você não sofra mais após a morte. Esta é a mensagem de aniversário que escrevi para mim mesma. Dirigi até o laboratório de criogenia. No laboratório, todos os funcionários já estavam prontos. Estavam apenas esperando por mim. Meu aniversário não foi celebrado por ninguém. Mas, felizmente, minha morte será acompanhada por alguém. Mesmo que seja um grupo de estranhos. Pensei em deixar uma carta de despedida. Entreguei-a ao responsável pelo grupo de criogenia. Se alguém vier me procurar, entregue esta carta de despedida a ela. Se ninguém me procurar, então jogue fora. Afinal, não é nada importante. O responsável aceitou a carta de despedida. Eu vou guardá-la com cuidado. Então, eu me virei. E caminhando lentamente em direção ao meu caixão, eu me deitei dentro dele. Assim como quando era criança, toda vez que meus pais brigavam, eu costumava me esconder no armário. O espaço apertado do armário me fazia sentir segura. Este mundo é tão grande, muito complicado. Eu não consigo lidar com isso. Em seguida, voltei para o meu armário. Tudo estava pronto. Comece a esfriar. Com a ordem do responsável, um sentimento de cortesia surgiu. Eu perdi a consciência instantaneamente. Adeus, irmã Kingley. Desejou-lhe um feliz casamento. Uma semana depois, Lu Kingley e Xu Xiu voltaram juntos para a vila. A vila estava silenciosa. Lu Kingley franziu a testa instintivamente. Sempre sentiu que faltava algo. Logo, ela se deu conta. Faltava o acolhimento de Jian Yixin. Antes, toda vez que ela voltava de uma viagem de negócios, Jian Yixin sempre corria em sua direção. E então, de maneira infantil, dizia: Irmã Kingley, por que você está tão atrasada para voltar? Eu senti tanto a sua falta. Mas desta vez, ao voltar, não havia ninguém para recebê-la. Lu Kingley sentiu um leve descontentamento, mas ao lembrar que antes de partir, ela realmente o deixou na mão, havia uma raiva sem nome em seu coração. Novamente, ela me forçou a voltar. Mu Shen. Ela gritou. Queria chamá-lo para fora.
depois desta viagem de negócios. Ela trouxe um presente para ele. É uma pequena compensação. No entanto, a vila ainda estava em completo silêncio. Ninguém respondeu. Por que essa criança não fala? Xu Xiu falou com um sorriso. Não está brava com você, está? Mas a situação aconteceu de repente. Ele nem completou a nossa cerimônia de casamento. E então saiu às pressas. Viajou para a Europa. Depois, tive medo de que seu assistente não explicasse direito. Eu até fui pessoalmente procurar Yi Shen para explicar a situação a ele. Mas ele, Xu Xiu intencionalmente disse apenas metade. O restante deixou para Lu Li complementar. Deixou Lu Li imaginar por si mesma. O fogo no coração de Lu Li realmente foi aceso instantaneamente. Eu realmente o mimava demais, tornando-o fora de controle. Tudo bem, tudo bem. Afinal, aquele dia era o aniversário de Yi Shen. Você o deixou na mão. É normal ele ter um pequeno ataque. CHXY caminhou devagar até ao lado de Lu Li. E então aconselhou suavemente. Vou ligar para Mu Shen. Chamá-lo de volta. E você não fique irritada. Somos todos da mesma família. A amizade traz prosperidade. Na superfície, parece que XY está falando por mim. Mas na verdade ele está usando sua compreensão para destacar minha falta de razão. Afinal, Lu Li deixou seu noivo sozinho no local do casamento por causa do trabalho. Ele foi deixado sozinho no local do casamento. Ele não fez escândalo. Ele ainda a aconselhou gentilmente por telefone a cuidar de si mesma. Não se canse demais. E eu só fui deixado na mão no meu aniversário. E já comecei a fazer um grande alvoroço. Fazendo essa comparação, a balança no coração de Lu Li penderá mais para quem? É evidente. CHXY tirou o celular. Fingindo, ele discou meu número. E então ele fez um som curioso. Lu Li franziu a testa novamente. O que aconteceu? Xu Xiu parecia confuso. Eu tenho o número do Yi Shen salvo. Antigamente, conseguia ligar facilmente. Como é que de repente ficou vago o número 7? Uma sensação estranha surgiu no coração de Lu Li. Ela rapidamente pegou o celular. Discou meu número. No entanto, no segundo seguinte, ela ficou como Xu Xiu, ouvindo a voz sem vida do atendente eletrônico. Olá, o número que você discou não existe. Xu Xiu pareceu perceber algo. Ele tinha uma expressão preocupada, mas na verdade estava alimentando fogo por trás. Então, Li não estaria fugindo de casa por estar brava, certo? O rosto de Lu Li estava pálido ao extremo. Ela caminhou rapidamente em direção ao meu quarto. E então chutou a porta 777. O quarto, que antes era aconchegante e divertido, agora estava vazio. Não havia nada. Os presentes que ela deu a ele desapareceram completamente. Xu Xiu, que seguia atrás de Lu Qingli. Xiu cobriu a boca e exclamou em choque. E os pertences de Yi Shen? Por que tudo desapareceu? Será que ele realmente fugiu de casa? Sob a orientação intencional de Xu Xixin, Lu Qingli também presumiu de antemão que eu estava apenas fazendo birra com ela. Fugir de casa 7. De repente, a malícia dela aumentou. Essa pequena coisa. Ele vai fugir de casa. E assim, ele reagiu de forma 7. Ao ver Lu Qingli tão irritada, Xu Xiu sentiu uma alegria secreta no coração. Mas ele fingiu estar muito preocupado comigo. Com as sobrancelhas franzidas, disse apressadamente. Essa criança, Yi Shen. Por que ele é tão impulsivo? Qingli 9. Yi Shen provavelmente ainda não está longe. Você deve mandar alguém procurá-lo logo. O rosto de Lu Qingli estava bastante pálido. Crianças. Ele já tem 18 anos. Mas ele ainda é tão teimoso quanto antes. Não houve crescimento algum. Ao pensar nisso, Lu Qingli teve dificuldade em controlar a raiva que sentia, queimando mais intensamente instantaneamente 7. Ela disse com o rosto frio. Já que ele não quer voltar para casa, então deixei-o ficar fora por um tempo. Passe minha ordem adiante. Ninguém deve procurá-lo. Uma palavra fez CHXY ficar extasiado. Isso é ótimo. Ele já se livrou desse incômodo. Faltava apenas um passo. Ele poderia, de maneira legítima, seja o genuíno Sr. 7 de Lu Qingli. No entanto, mesmo que falasse com firmeza, Lu Qingli acabou cedendo. Afinal, ele foi criado por ela. Ela não podia realmente ignorá-lo. Portanto, no dia seguinte após falar duramente, ela secretamente enviou os subordinados para me procurar. No entanto, quanto mais subordinados ela enviava, eu ainda estava desaparecido. Chefe, eu contatei todos os colegas de Xixen desde o jardim de infância até a universidade. Entrei em contato com todos os 7. Todos eles afirmaram. Durante todo esse verão, o jovem Sr. Yi Shen não teve contato com eles.
Eles também não viram o jovem Sr. Ishin. Os subordinados voltaram um a um para relatar, mas as reportagens eram apenas notícias inúteis. Quanto a mim, eu ainda estava desaparecido. Eles nem mesmo encontraram uma pista útil. Até que o assistente de Luke lhe trouxe uma notícia bombástica. O SJZT que eu contratei acabou de investigar. O jovem Sr. Ishin já foi cancelado. Luke lhe congelou visivelmente. Que tipo de pessoa você está falando? O registro de domicílio geralmente é cancelado na delegacia de polícia. Luke lhe chegou à delegacia na maior velocidade. Ela encontrou aquele que me atendeu para finalizar o cancelamento. E então, furiosa, questionou: por que vender Jian Ishin? Quem pediu para você vender? Ele ainda está vivo. Com que autoridade você cancelou o registro dele? O funcionário ficou bastante assustado, mas ainda assim tentou manter a calma. Esta senhorita, por favor, acalme-se. Se há algo, sente-se e fale devagar. Você tem alguma dúvida? Farei o meu melhor para responder suas perguntas. Temo que nosso chefe continue enlouquecendo. O assistente rapidamente falou: desculpe-me. Nós somos familiares de Jian Ishin. Acabei de receber a notificação. Dizem que vocês cancelaram o Jian Shishin, mas nosso filho ainda está vivo. Como puderam cancelá-la? Poderia verificar isso, por favor? O que está acontecendo, afinal? O funcionário exibiu uma expressão de compreensão súbita. Jian Ishin, eu me lembro dele. Um menino especialmente bonito. Eu tenho uma impressão muito profunda. Cerca de 10 dias atrás, ele veio até nós para cancelar a conta, dizendo que estava com câncer, que não tinha muitos dias de vida. Em condições normais. Aqui, nós geralmente fazemos isso após a morte da pessoa. Ele veio para cancelar sua própria conta. Ele veio para fazer a rescisão dele mesmo. Isso claramente não segue o procedimento correto. Então eu não concordei. E também não fiz o cancelamento para ele. O processo foi complicado. O assistente estava com uma expressão de choque. Então, por que recebemos a notificação? Dizia que o jovem Shishin já tinha sido cancelado. Você precisa me deixar terminar de falar, disse um dos funcionários. Na verdade, não foi feito na época. Mas alguns dias depois, uma pessoa de um certo grupo de pesquisa em criogenia apareceu. Dizia que precisava fazer o cancelamento para Jian Shishin. Esse grupo de pesquisa já tinha estado aqui antes. Nós já havíamos feito procedimentos relacionados aqui. Não estou claro sobre o que realmente aconteceu. Parece que congelaram algumas pessoas que tinham doenças terminais. Tudo parecia como um sonho. Quando Luke lhe voltou da delegacia, ela estava meio atordoada. Ela nem sabia como tinha voltado. Ela não conseguia entender por que tudo se tornou assim. Claramente, uma semana atrás, quando ela saiu, tudo estava bem. Shishin ainda estava fazendo charme com ela. Tem que passar o aniversário com ele. Como pode ter se passado apenas uma semana? Já tudo está mudado. Se ela soubesse, esse poderia ser o último aniversário que ela passaria ao lado dele. De qualquer forma, ela não falharia com ele. Ji Xiu saiu do quarto. Aproximou-se de Lu Qingli. O que há com você, Qingli? Você está com uma aparência tão ruim. Está preocupada com Yuan? Você não disse que Jian Ishin já tem 18 anos. Ele é um adulto agora. Não podemos mais tratá-lo como uma criança. Então não se preocupe mais. Talvez ele esteja apenas irritado. Então ele saiu para viajar com amigos e se distrair. Ao mesmo tempo em que elogia, ele estendeu a mão e segurou a cintura de Lu Qingli. Esse estorvo já foi embora. Agora ele só precisa da última etapa, para afirmar-se como o mestre da família Lu. E essa última etapa é ficar com Lu Qingli FSGX. Ele quer aproveitar este período em que estou fora de casa, descer com Lu Qingli, fazer Lu Qingli se apaixonar pelo corpo dele, tornar-me a pessoa dele. Com esse pensamento, Ji Xiu organizou Lu Qingli enquanto soltava um suspiro, e se inclinou para perto dela, relaxando o corpo. Lu Qingli, você está muito nervosa. Vou te ajudar a relaxar um pouco. Dito isso, ele estendeu a mão em direção a algum lugar secreto sob Lu Qingli, que não deveria ser tocado. No entanto, sua mão ainda não havia tocado aquela coisa em que ele pensava incessantemente. Lu Qingli rapidamente estendeu a mão e deu um tapa forte em seu rosto. Cidadãos contraíram câncer. Mas por que naquela noite? Eu o levei ao hospital para um exame. O médico disse que Jian Shishin estava bem. Depois de dizer isso, ele o olhou friamente. O rosto de Ji Xiu mudou claramente. Seus olhos revelaram uma leve insegurança. Embora ele rapidamente tenha recuperado a compostura, ele tentou se justificar com um ar de calma. Eu não sabia. Ah, eu não conheço aquele médico.
Talvez. Shui Shui talvez tenha confundido o exame. É mesmo? Lu Qingli olhou com um olhar frio. Seu olhar era afiado como uma faca. Lentamente, percorria a pele de Xu Xiu. Por que meus homens acabaram de investigar? O médico que fez o exame de Mu Shen é seu meio-irmão. O rosto de Xu Xiu instantaneamente ficou pálido como papel. Ele nunca imaginou. Lu Qingli conseguiu descobrir até isso. Xu Xiu é um filho ilegítimo. Naquela noite, Lu Qingli me levou ao hospital para fazer exames. O hospital onde fomos, na verdade, foi fundado pelo verdadeiro pai de Xu Xiu. Mas o pai de Xu Xiu nunca admitiu que tinha um filho como Xu Xiu. O público também não sabe. Xu Xiu tem uma identidade oculta. Quando Lu Qingli procurou Xu Xiu para que ele se passasse por ela, embora tivesse enviado alguém para investigar Xu Xiu, mas foi apenas uma investigação simples. Não se aprofundaram muito. Portanto, no início, ela não sabia que Xu Xiu tinha essa relação com o hospital da família. Isso a surpreendeu. Agora, ela finalmente sabe. Infelizmente, tudo já é tarde demais. Visto que o assunto foi exposto, Xu Xiu também não resistiu mais. Mancha no chão segurando as longas pernas de Lu Qingli. Qingli, eu errei. Mas você precisa acreditar em mim. Eu nunca pensei em fazer mal ao Yixin. Na verdade, tudo isso foi ideia do meu pai. No começo, eu não concordei. Eu sempre tentei convencer meu pai a não fazer isso. Mas meu pai me disse que se você soubesse que eu estava com câncer, você ficaria preocupada e concordaria em ficar com ele. Assim, que eu não teria mais nenhuma chance. Qingli, eu realmente cometi um erro. Mas tudo isso foi porque eu te amo demais. Durante o tempo que passei com você, eu já estou loucamente apaixonado por você. Eu não quero que nosso relacionamento seja apenas uma simples atuação. Eu quero ficar ao seu lado. Dito isso, Xu Xiu se lançou em direção a Lu Qingli. Qingli, eu te amo. Eu quero fazer. Você me dê. CHNHSAVNBN. Ela gritou. Desde que eu possa ficar ao seu lado, eu farei qualquer coisa. No entanto, a loucura desenfreada de Xu Xiu resultou em um pé sem piedade de Lu Qingli, com um desprezo completo. Lu Qingli chutou Xu Xiu, que se lançou em sua direção. Ela gritou. Xu Xiu não precisa se apressar para se justificar, porque não importa o que você diga. Já não tem mais significado. Não importa se essa é a sua ideia, ou a ideia do seu pai. Não faz diferença. A partir de hoje, seu pai não será mais o diretor do Hospital Santa Maria. E seu meio-irmão também será cortado, em razão da identidade do Dr. Zenki. Você não vai receber um centavo. E eu te garanto, enquanto eu estiver viva, sua família não pense em conseguir um emprego decente na HG. Lu Qingli tinha plena consciência. Xu Xiu não ama de verdade Shen. Ele ama apenas a riqueza e o status dela. Ele quer ser genro de uma família rica. Ele quer viver uma vida de luxo e extravagância. Ele quer desfrutar de tudo que os ricos podem desfrutar. Para um homem vaidoso como ele, a melhor punição não é matá-lo, mas sim fazê-lo viver na miséria por toda a vida, para sempre ser uma pessoa da classe mais baixa da sociedade, nunca conseguir tudo o que deseja. Realmente, ao ouvir as palavras de Lu Qingli, Xu Xiu desabou no chão. Seu rosto estava cheio de desespero. Lu Qingli, você acha que fui eu quem afugentou Jian Xixin? Para cima. Você está errado. Eu no máximo apenas aticei a situação. A verdadeira pessoa que o despreza é você. Desespero ao extremo. Xu Xiu perdeu completamente a razão. Ele apontou para Lu Qingli e começou a insultá-la. Eu sou apenas uma pessoa irrelevante. Jian Yixin não se importa comigo de jeito nenhum. Dizer ou fazer algo, mesmo que eu estivesse segurando um megafone, gritaria no ouvido dele todos os dias. Sua irmã, Qingli, não ama você. Ela está cansada de você. Não a incomode mais. Ele não ficaria triste ao ouvir isso, e nunca iria embora de casa. O que realmente o deixou triste e desesperado é o que você fez. Você o ignorou intencionalmente, e ainda pagou para me contratar para irritá-lo. E até organizou um casamento espetacular e inédito para mim. Haha. Lu Qingli, você diz que não ama Jian Yixin, mas na verdade você já o ama, não é? Mas você, por conta da sua posição, não se atreve a admitir. Qingli, você realmente se apaixonou por um irmão que é muito mais jovem que você. Você tem uma psicologia BT? Jian Xixin gosta de você. Ele teve coragem de dizer isso. Mas e você? Você só se atreve a gostar dele secretamente em seu coração. Você nem mesmo tem coragem de se mostrar. Fez tantas coisas absurdas. O país está indo embora. As pessoas nas montanhas estão quase mortas.
Haha, Lu Qingli. Você é um grande idiota. O maior idiota do mundo. Entre as risadas loucas de Xu Xiu, Lu Qingli deveria estar furiosa. Mas ela não estava. Porque Xu Xiu estava absolutamente certo. Ela realmente é a maior idiota do mundo. Quando ela soube que Jian Xixin gostava dela, sua primeira reação não foi de raiva, mas sim de alegria. Porque ela também já gostava dele há muito tempo. Mas eles não eram possíveis. Ela era muito mais velha do que como poderiam estar juntos. Ele desenvolveu apego por ela. É compreensível. Afinal, ele ainda é uma criança. Mas ela não é. Ela é uma adulta. Ela é muito mais velha do que ele. Portanto, ela certamente deve ser mais racional do que ele. Ela não pode se deixar levar como ele. Ela precisa se controlar. E então, decidir fazer a coisa certa. Quando esse relacionamento estava apenas começando, foi cruel, como um chá amargo. Então, após a alegria, ela ficou séria. Ela o repreendeu severamente. Em seguida, ela encontrou Xu Xiu e fez com que ele fingisse ser seu namorado, para cortar completamente os laços, para ficar livre do passado. A devoção de Jian Yixin por ela. Ela achava que estava fazendo a coisa certa. Como a mais velha, ela precisava ser calma e controlada. Mesmo que o amor fosse profundo, ela não poderia se abrir facilmente. E como uma espécie de tutora, ela também tinha a responsabilidade de guiar Jian Yixin pelo caminho certo. Ela claramente fez a coisa certa. O que se obteve por fim? Foi este o resultado. No dia da sua lua de mel, a pessoa que ela mais amava afundou no mar. Não era uma dor como a de uma represa quebrando, que veio de forma avassaladora. Lu Qingli segurou o peito. A dor era tanta que ela mal conseguia respirar. Seu cidadão. Que tipo de desespero ela estava sentindo na época? Deitada naquele açúcar gelado. Ele sempre teve medo do escuro desde pequeno. Triângulo preto apontando para a direita e também tinha medo do frio. Quando trouxe para a casa dos Lu, ele todas as noites precisava abraçar um coelhinho de pelúcia para dormir junto com ele. Ele falava em um tom incrivelmente infantil, dizendo que o corpo da irmã Qingli era como um grande aquecedor, que era bem quente. Com a irmã Qingli por perto, Jian Xixin nunca sentiria frio. Mas no final, ele ainda escolheu o lugar mais frio do mundo. Por quê? Quem teve seu coração partido por ela? Não consigo mais sentir a temperatura deste mundo. Por isso, prefiro deitar em um caixão de gelo. Congelar o próprio mundo? É assim? Xixin. Lu Qingli não sabe a resposta. Ela só sabe que, neste momento, ela está quase enlouquecendo de tanto querer Xixin. Ela precisa vê-lo imediatamente. Mesmo que seja o dele que está em açúcar de gelo. Seus subordinados rapidamente localizaram o LXFS do grupo de pesquisa de congelamento e conseguiram a localização do laboratório deles. Lu Qingli foi imediatamente até lá. O responsável pelo grupo de pesquisa de congelamento a recebeu. A senhora é a senhora Lu Qinghua, não é? O senhor Fei Muxin, antes de ser congelado, me deu uma carta de despedida. Ele disse na época que se alguém viesse procurá-lo, eu deveria entregar essa carta a essa pessoa. Dizia isso enquanto o responsável retirava da pasta um envelope marrom, e então entregou a Lu Qingli a caligrafia no envelope. Lu Qingli querida. Lu Qingli querida, após a abertura da carta, suas mãos começaram a tremer. Depois de pegar o envelope, sua respiração começou a doer. Então, Xiu e Muxin, você sabe que eu viria aqui te procurar. Isso tudo é uma punição que você deu à irmã Qingli? Menino mau. Senhorita que, por favor, eu acho que você precisa de um pouco de espaço pessoal. Que tal isso? Eu vou esperar você do lado de fora, esperando que você termine de ler a carta, para que você possa se acalmar. Você pode ir ao escritório ao lado procurar pelo Li. Depois de falar, o responsável se virou e saiu. Ao sair, ele foi atencioso e fechou a porta para Lu Qingli. Lu Qingli respirou fundo e então abriu o envelope. No momento em que o envelope foi aberto, a caligrafia que eu conheço apareceu novamente diante dos meus olhos. Irmã Qingli, a pessoa que abriu esta carta deve ser você, certo? Porque eu acho que também não haverá outras pessoas para me procurar. Pensar nisso é realmente triste. Depois de ter vivido tanto tempo, um dia, eu desapareci de repente. Além de você, eu simplesmente não consigo pensar em quem seria a segunda pessoa a me procurar. E o que é ainda mais triste, é que agora eu nem tenho certeza se você ainda virá me procurar. Afinal, você já está com Xu Xiu. Desculpe, eu disse novamente algumas coisas que você não gosta de ouvir. Por favor, não fique bravo. Eu não tenho a intenção de reclamar. Na verdade, fico muito feliz por você.
Estar sozinho neste mundo é realmente muito solitário. Encontrar alguém que você gosta e passar a vida ao lado dela ou dele é uma sorte. A irmã Kingli não entende por quê. Sempre que eu te desejo sorte, você não acredita em mim. Você sempre acha que eu ainda tenho sentimentos por você, que todas as minhas bênçãos para você são falsas. É uma mentira para você. Tem uma intenção oculta. Mas na verdade não é. Eu admito que ainda gosto muito de você. Esse amor pode durar 1000 anos. 10.000 anos não mudará. Mas gostar é verdadeiro. Minha bênção para você também é completamente verdadeira. Quando você ver esta carta, eu já devo estar deitado no caixão de gelo, certo? Neste momento, não tenho mais razão para mentir. Então, irmã Kingli, você pode acreditar em mim agora? Eu realmente desejo a você do fundo do coração. Espero que você possa estar com a pessoa que ama. Que vocês tenham uma vida longa e filhos saudáveis. Eu espero que você possa desfrutar de todas as belezas da vida. Mesmo que a pessoa para compartilhar isso não seja eu. Irmã Kingli, por favor, não fique triste pela minha partida. E não se culpe. Eu tomei essa decisão. Na verdade, não tem a ver com você. Quando meus pais brigavam, eu sempre me escondia no armário. O armário era escuro e frio, mas só me sentia seguro dentro daquele pequeno armário. Era lá que eu me sentia seguro. Naquele tempo, o pequeno armário era o meu mundo inteiro. Depois, irmã Kingli me tirou de dentro do armário. O mundo lá fora é tão grande e vazio, embora não esteja mais escuro. Mas não sei por quê. Sinto que meu coração parece que também não tem lugar onde se apoiar. Acho que talvez eu tenha me superestimado. Eu, que sempre me escondi em um espaço pequeno, não consegui me adaptar a um mundo tão vasto. Felizmente, ainda tenho a irmã Kingli. Contanto que você, irmã Kingli, esteja ao meu lado, eu não tenho medo de nada. F é que eu silenciosamente coloquei meu coração em você. Meu carinho, nas estações que mudam sem parar, cresce silenciosamente. Não sinto que isso seja algo errado. Na verdade, eu acho que é algo sagrado. Quando eu estava na escola, um dos meus professores favoritos uma vez me disse que as pessoas vivem neste mundo. Não estarão sozinhas. Neste mundo há tantas pessoas. Entre cada pessoa e outra, há, mais ou menos, alguma conexão. E essa pequena prática entre as pessoas forma uma rede de relacionamentos, que é a conexão entre as pessoas e o mundo. Ela deu um exemplo na época. Disse que todo mundo tem pai e mãe. A conexão que temos com nossos pais é o laço emocional que estabelecemos, que é a nossa ligação com o mundo. É uma pena. Eu não tenho pai nem mãe. Eu só tenho a irmã Kingli. Eu também não tenho um amante. Eu só tenho a irmã. Eu nem mesmo tenho muitos amigos. Eu só tenho a irmã Kingli. A irmã Kingli é a única ligação que eu tenho com este mundo. Eu estou de pé na encruzilhada. A multidão passa apressadamente. Esta cidade tem tantas pessoas. Mas para mim, todos são estranhos. Somente a irmã Kingli é diferente. Somente a irmã Kingli me abraça quando estou frio. E me conforta quando estou com medo. Ela me comemora no meu aniversário, comprando um bolo para mim, comprando presentes para mim, e depois me acompanhando para fazer um pedido e soprar as velas. Ah, irmã Kingli, você disse que meu amor por você é distorcido. Não é normal. Xu Xiu também disse que eu sou psicologicamente problemático. Mas como posso não gostar de você? Quando mamãe não aguentou mais o controle psicológico de papai. Quando ela levantou a faca contra papai. Quando mamãe sorriu e se pendurou na viga. Quando meu mundo começou a desmoronar em pedaços. Foi você, irmã Kingli, que me tirou do mundo em ruínas. Você disse que papai na verdade ama mamãe. Ele apenas usou o jeito errado. Você disse que mamãe na verdade me ama. Mas ela não consegue se controlar. Ela tem medo de me machucar. Então ela se afastou primeiro. E me confiou a você. Para que você cuidasse de mim por ela. Porque o amor distorcido de papai por mamãe. Você consegue entender. Mas não consegue aceitar meu amor. O câncer pode ser curado. Ji Xiu, você não precisa me responder. Falar tanto. Eu só quero que você saiba. No meu coração, gostar de você é a coisa mais sagrada que já fiz nesta vida. Mesmo que você não entenda. Não aceite. Eu espero que você não se sinta tão resistente. Não pense que eu sou nojento. Não me odeie. Milhares de anos depois. Mesmo que a tecnologia tenha avançado. O câncer pode ser curado 7. Também, por favor, não me descongele. Ji Xiu é meu único vínculo com este mundo. Agora, esse vínculo foi rompido. O mundo exterior. Eu não me importo mais. Eu agora voltei para o meu armário. Aqui é realmente onde eu pertenço.
pequeno e fechado. E muito seguro. Eu quero dormir um sono muito, muito longo. E não espero acordar novamente. Antes de adormecer, eu vou oferecer minha bênção para Ji Xiu, a que eu mais amo. Ji Xiu, desejo a você um feliz casamento. Espero que sua vida futura seja feliz e plena, sem arrependimentos. Assinado à mão por Jian Yixin. A carta finalmente terminou 7. A carta foi completamente lida. Lu Qingli, uma gota de lágrima, caiu silenciosamente sobre o papel da carta. Molhou a superfície do papel. Ela voltou a si. Só então percebeu que já estava em prantos. Felicidade plena. O céu não tem arrependimentos. Nunca deixe para trás. Olhando para a última linha da carta. Minha bênção para ela. A terra enlouqueceu por um instante, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ho Shen, você não está mais aqui. Como posso ser feliz e plena? Você sabia. Tudo o que você viu antes de morrer era falso. Foi Lu Qingli que te enganou. Sem arrependimentos. Uma mentira, uma despedida, que fez com que a vida de nós dois ficasse cheia de arrependimentos. Depois de muito tempo, Lu Qingli finalmente saiu do quarto. No momento em que saiu, ela até sentiu como se estivesse em um mundo diferente. O responsável olhou para ela e disse: Senhorita Lu, nós congelamos o Sr. Jian Yixin, totalmente legal e em conformidade. Aqui estão os documentos relevantes. Por favor, assine aqui. O Sr. Jian Yixin assinou pessoalmente. Além disso, eu gostaria de comentar sobre. Por favor, não encare esta despedida como se fosse um adeus definitivo, porque o Jian Yixin não está morto. O congelamento foi realizado em um instante. Posso garantir a você que cada célula do corpo dele não sofreu dano algum. Após o congelamento, imediatamente monitoramos os sinais vitais de sua vida de forma abrangente, e os resultados do monitoramento mostraram que todos os sinais vitais do meu marido estão mantendo-se em estado ótimo. Sua vida não foi interrompida. Ele apenas foi temporariamente congelado em 12 de dezembro deste dia. Estas palavras. O coração de Lu Qingli deu um sobressalto novamente. Os cidadãos realmente escolheram ser congelados neste dia. Afinal, este é o dia do aniversário dele. É verdade. Este dia é o aniversário dele. Mas ela, neste dia. O que você fez? Ela, neste dia, organizou um casamento espetacular e inédito para Xu Xiu. Ela, neste dia, deixou Jian Yixin na mão. Não conseguiu nem mesmo passar seu último aniversário com ele. Este momento, Lu Qingli lembrou-se incontrolavelmente da cena em que ele implorou para que ela passasse o aniversário com ele. Amanhã é meu aniversário. Antes, você sempre passava meu aniversário comigo. Você poderia passar meu último aniversário comigo mais uma vez? Sei que é exagerado fazer esse pedido no dia do seu casamento, mas não irei atrapalhar sua cerimônia. Às 4 da tarde, todas as cerimônias do casamento já devem ter terminado. Você só precisa vir neste momento para compartilhar um pedaço de bolo comigo e me desejar feliz aniversário. Eu ficarei satisfeita. Na verdade, sou uma pessoa fácil de agradar. Nunca pedi nada a ela. A única vez que pedi a ela foi apenas para que ela compartilhasse um pedaço de bolo comigo. Então me disse um feliz aniversário. Isso já é suficiente. Mas até mesmo um pedido tão simples, Xi também não conseguiu fazer. Era como se tivesse uma faca, cortando repetidamente, da maneira mais dolorosa. Isso estava dilacerando seu coração. Lu Qingli cobriu o coração com a mão, com tanta dor que queria morrer. Embora ainda não tenhamos dominado a tecnologia perfeita de descongelamento, a tecnologia está sempre avançando. Acredito que em poucos anos, conseguiremos descongelá-lo sem prejudicar a saúde dos cidadãos de Jian. Descongele-o. O responsável continuou a relatar. E quem sabe até lá, o câncer também poderá ser curado. Quando chegar esse momento, o Sr. Jian Xixin não apenas poderá ser descongelado com sucesso, como também o câncer que ele tem poderá ser tratado facilmente. Um verdadeiro ganha-ganha. Isso não é melhor do que sofrer com a quimioterapia? Não é muito melhor? Ao ouvir isso, Lu Qingli levantou a cabeça abruptamente. Descongelamento. Também pode ser descongelado. Ela parecia agarrar-se a um último recurso. Pegou firmemente o ombro do responsável. E então a voz dela estava rouca e exausta. Agora, descongele imediatamente Jian Xixin. Eu quero vê-lo. Senhorita Lu, por favor, mantenha calma. O responsável, suando profusamente, disse. Eu entendo como ele se sente. Mas você interpretou mal meu significado. O que eu disse sobre descongelar não se referia a agora, mas sim a muitos anos depois. A nossa tecnologia atual
Só consegue congelar rapidamente o corpo sem danificar as células humanas. Congelar pessoas rapidamente. E descongelamento até a secagem. Sinto muito. A nossa tecnologia atual ainda não permite. Lu Qingli disse com raiva. Como isso pode ser impossível? Congelamento e descongelamento não deveriam ser partes de um mesmo processo? Se vocês não conseguem descongelar, por que ainda oferecem serviços de congelamento para voluntários? Senhorita Lu, por favor, acalmeze primeiro. Ouça-me com calma. O descongelamento e o congelamento são diferentes. Durante o congelamento, desde que a velocidade de resfriamento seja rápida o suficiente, pudesse congelar uma pessoa instantaneamente. Então, as células dentro dele não sofrerão nenhum dano. Embora a pessoa esteja congelada, as células do corpo humano permanecem intactas. Elas estão vivas. Apenas as células estão congeladas e não estão mais ativas. A pessoa também está congelada em um determinado momento e não envelhece mais. Mas o descongelamento é diferente. O grau de dificuldade para descongelar é muito maior. O gelo derrete facilmente. Basta aquecê-lo. Mas e se houver um pequeno hamster dentro do gelo? O que você faria para derreter esse pedaço de gelo sem machucar o pequeno hamster? Para derreter este bloco de gelo, você colocaria o bloco de gelo em água morna? Isso parece realmente uma abordagem muito suave, mas você deve considerar que as partes do bloco de gelo derretem a velocidades diferentes. Quanto mais gelo houver dentro, mais devagar derrete. Isso pode facilmente levar a uma situação. O cérebro do pequeno hamster já descongelou, mas seus órgãos internos ainda estão congelados. O ser humano é um todo. No instante em que a superfície descongela, o sangue já começa a circular. Se, por acaso, houver uma fuga, os órgãos internos de uma pessoa, ou a parte inferior do corpo da pessoa ainda estiver congelada. Você consegue imaginar essa situação? Quão terrível! O sangue não consegue mais fluir para os órgãos internos. A circulação sanguínea parou. Essa pessoa ainda pode viver? O difícil da criogenia está em como, em um instante, descongelar cada detalhe do corpo humano. A tecnologia científica atual realmente não consegue fazer isso. Senhorita Lu, eu lhe garanto, todos os funcionários aqui estão se esforçando para pesquisar e estudar arduamente, procurando o método de descongelamento mais perfeito. Eu acredito que em um futuro não muito distante, conseguiremos superar os obstáculos tecnológicos para despertar com segurança todos os apaixonados. Ao dizer isso, o responsável fez uma pequena pausa. Ele ajustou os óculos de armação dourada no rosto. Então, ele disse com um sorriso amargo: E, mesmo que consideremos um passo atrás, o que adianta descongelar o Sr. Jian agora? Que utilidade ele teria? Ele está com câncer de pâncreas em estágio terminal. Com o nível atual de medicina, uma pessoa não pode resolver tudo. Mesmo que ele o despertasse, só posso ver impotente enquanto ele é atormentado pela dor. Essas palavras despertaram Lu Qingli de repente. É verdade. Se ela despertasse Ishin agora, que utilidade teria? Ishin está doente. É uma doença incurável para toda a vida. Mesmo que ela possuísse uma riqueza infinita, ela não poderia curá-lo. Mas ela realmente queria vê-lo mais uma vez. Ela queria lhe dizer pessoalmente que tudo o que ele viu antes de ser congelado era falso. Foi ela quem o enganou. Ela não se casou com Xu Xiu. Ela também não ama Xu Xiu. O menino que ela guardou em seu coração desde o início sempre foi ele. Na verdade, seu mundo é só ele. Onde está Titin agora? Após um longo silêncio, Lu Qingli falou com a voz rouca. Eu quero vê-lo. Seu caixão de gelo foi colocado no fundo do mar. O responsável disse a Lu Qingli. O grupo de pesquisa de congelamento só construiu um depósito para caixões de gelo no fundo do mar. Não construíram uma base de pesquisa no fundo do mar. E o depósito apenas armazena os caixões de gelo. Não é permitido entrar pessoas vivas. Senhora Lu, você também deve saber. O fundo do mar é diferente da superfície. Baixa temperatura por fundo. A pressão é alta. Construir uma base de pesquisa no fundo do mar custa muito dinheiro. Não tenho medo de que você ria disso. Nosso grupo de pesquisa de congelamento tem orçamento sempre apertado. Portanto, apenas construíram um depósito para caixões de gelo no fundo do mar. Não construíram uma base de pesquisa. E para proteger os caixões de gelo da erosão do mar, o armazenamento é fechado. Até mesmo o ar lá dentro foi completamente removido. Afinal, o ar contém oxigênio. E o oxigênio pode causar a oxidação dos materiais do caixão de gelo. Portanto, ninguém pode entrar na sala de armazenamento do açúcar de gelo. Se você insistir em ver o Sr. Jian, podemos usar uma máquina.
para transportar o açúcar de gelo do Sr. Jian de volta à costa. Mas basta pagar uma taxa de transporte. Coisas que podem ser resolvidas com dinheiro. Para Lu Qingli, não são problemas. Ela imediatamente pagou 3 vezes a taxa de transporte e pediu ao grupo de pesquisa de congelamento que, o mais rápido possível, transportasse meu açúcar de gelo de volta à costa. Mas mesmo assim, isso ainda levaria 2 dias. 2 dias. 48 horas. Não parece muito longo. Mas para Lu Qingli agora, cada momento após perder-me, cada segundo é uma tortura. Ela saiu do centro de experimentação congelada, desolada. E então, dirigindo o carro, vagou sem rumo por esta imensa cidade, como um espírito solitário sem lugar para ir. Ela não queria voltar para casa, porque em casa não havia mais ninguém esperando por ela. Ela estacionou o carro na beira da estrada, e então desceu do carro. Chegou ao cruzamento movimentado. O endereço fica bem no centro do cruzamento, observando a multidão que passava de um lado para o outro. Mas ela foi embora quando eu fui diagnosticado com câncer, quando eu mais precisava de alguém ao meu lado. Eu estou de pé no cruzamento. A multidão passa apressadamente. Esta cidade tem tantas pessoas. Mas para mim, eles são todos estranhos. Apenas a irmã Qingli é diferente. A irmã Qingli é a minha única ligação com este mundo. O único laço. E ela foi embora quando eu fui diagnosticado com câncer. Quando mais precisei de companhia. Quando eu mais precisava de proteção. Cortou com suas próprias mãos o vínculo entre eles. E Ishin disse na carta de despedida que tudo isso não era culpa dela. Mas como isso pode não ser culpa dela? Foi ela quem cortou com suas próprias mãos o único vínculo dele com este mundo. Foi ela quem o empurrou pessoalmente para no abismo desolador e gelado. Ela originalmente deveria protegê-lo. O coração sendo cortado repetidamente. Lu Qingli tapou o coração. Então, ela lentamente se abaixou. Uma pessoa de bom coração se aproximou para perguntar: Senhorita, você está bem? Lu Qingli sorriu amargamente e balançou a cabeça. Não disse nada. Ela tinha algo a resolver. Ela, naquele dia 12 de dezembro, perdeu a pessoa que mais amava. Em um estado confuso, Lu Qingli chegou a um parque. Ela se deitou em um banco do parque, olhando perdidamente para longe. As pombas brancas voando em círculos ao redor do monumento do parque. Lu Qingli se lembrou. Parece que quando eu era pequena, ela me trouxe aqui uma vez para alimentar as pombas. O pequeno era tímido. No começo, ele nem ousava alimentar. Escondido atrás dela, abraçando a perna dela, olhava as pombas furtivamente. Até que ela me pegou pela mão. E fui tocar uma pequena pomba branca e mansa. Isso me deu coragem. A família Komatsu corria pelo mundo atrás das pombas com ração na mão. O parque aquático daquela época. Sorrindo, fiquei muito feliz. Estava imerso em memórias. Uma voz masculina clara e nítida soou de repente. Posso te incomodar por um minuto, senhorita? Lu Qingli voltou à realidade. Seus olhos frios se fixaram no jovem à sua frente. O jovem parecia ter pouco mais de 20. Sua aparência era razoavelmente correta. Não era o tipo especialmente bonito. Mas ele parecia bem disposto. Ele estava vestindo um conjunto esportivo preto, com uma espécie de objeto na mão que parecia um caderno enorme no estilo de um anuário escolar. E uma caneta de grafite muito simples. Senhorita, é assim que funciona. Estou tentando conquistar minha irmã. O jovem disse, com o rosto vermelho. Não é minha irmã de sangue. É a irmã da casa ao lado. Eu venho de uma família monoparental. Minha mãe faleceu quando eu era muito pequeno. Meu pai está ocupado ganhando dinheiro. Normalmente ela não se preocupa comigo. A irmã da casa ao lado sente pena de mim. Ela me chama frequentemente para ir à casa dela para jantar. Ela também me ajuda com os deveres de casa. Ela comemora meu aniversário. Ela me compra roupas novas. Ela é gentil e bonita. Eu gosto muito dela. Meu maior sonho quando eu era criança era crescer logo. E então confessar meu amor e namorar com ela. E então me casar com ela. Quando o jovem fala sobre a irmã da casa ao lado, seus olhos brilham intensamente. É como se em uma noite escura, de repente surgisse uma luz. Toda a sua vida foi iluminada pela irmã. Eu esperei por muito tempo. Finalmente, eu cresci. Por fim, cresci. Mas quando eu, cheio de expectativas, confessei meu amor para a irmã, ela me rejeitou. Ao dizer isso, a luz nos olhos do jovem se apagou instantaneamente. Ela disse que era 12 anos mais velha que eu. Se estivermos juntos, as pessoas vão falar. Eu não aceito isso. Eu acho que a idade não é um problema. O verdadeiro amor pode superar tudo. E eu também quero provar isso para minha irmã. As pessoas modernas têm uma mentalidade muito aberta.
Relações entre irmãos e irmãs não são nada demais. Desde que dê esse passo corajosamente, nós certamente teremos um final feliz. Então eu vim para a rua, para coletar a opinião de todos. Moça, você poderia me conceder alguns minutos do seu tempo? Para me ajudar a anotar aqui sua opinião sobre relacionamentos entre irmãos e irmãs? Você pode escrever sua opinião sobre relacionamentos entre irmãos e irmãs? Eu quero que a irmã veja. Embora, após estarmos juntos, algumas pessoas podem fofocar, mas neste mundo, na verdade, existem mais pessoas que irão nos entender e nos apoiar. As palavras do jovem fizeram o coração de Luo Qingli voltar a doer. Este jovem antes, cheio de muito entusiasmo, correndo por amor, se parecia muito com, alguns meses atrás, que teve coragem para se declarar para ela. Você também não parece muito ter 20 anos. Luo Qingli perguntou. Sim, o jovem respondeu. Eu tenho 21 anos este ano. 21 anos. Tão jovem e já tão apaixonado. Você sabe o que é amor? Luo Qingli perguntou novamente. Você já pensou que talvez os sentimentos que você tem pela sua irmã não sejam o que se chama de amor? Mas sim porque falta amor materno. E por isso você sente uma ligação emocional com a vizinha mais velha. E você é muito jovem e não consegue distinguir a diferença entre as duas coisas. Erroneamente, isso foi confundido com amor. Isso na verdade também é o que queria me dizer. Eu sou muito jovem. Tenho apenas 18 anos. Consegue distinguir o que é amor? Naquela época, ela não teve coragem de me aceitar. Também tinha medo de que eu fosse apenas um amor passageiro. Jovem inocente. A distração pode confundir afeição e admiração por aqueles mais velhos, confundindo isso com amor. Senhorita, eu sou apenas jovem. E não sou uma beleza. O jovem respondeu insatisfeito. Vocês, que são um pouco mais velhos, não fiquem sempre nos tratando como tolos, tudo bem? Nós não somos tolos. Nós sabemos distinguir o que é amor. E além disso, eu estudei biologia na universidade. Eu sou um estudante exemplar da Universidade Qingyi. Posso lhe dizer com toda a responsabilidade. Na verdade, nós jovens entendemos mais sobre amor do que vocês. Porque somos jovens e saudáveis. Ao encontrar alguém que gostamos, secretamos mais hormônios. Portanto, o amor dos jovens é, em comparação com o de vocês, mais intenso, ainda mais cego e ainda mais despreocupado. Mas isso não significa que somos tolos. Nós apenas amamos de forma pura. As palavras a deixaram sem palavras. Ela sempre sente que os jovens não têm maturidade emocional. Eles não são racionais e não entendem o que é o amor. Mas até este momento, ela finalmente entendeu que a verdadeira pessoa que não entende o amor é ela. Que sentido? O que é contenção? Quando se ama de verdade, não se liga para essas coisas. O amor vem com tanta intensidade. O que é a racionalidade confiável quando se ama? A racionalidade dela e sua contenção. Neste momento, tudo se tornou uma piada. Desculpe, eu não quero questionar seus sentimentos por sua irmã. Luo Qingli disse. Poder encontrar. Sua irmã é muito sortuda. O jovem ficou vermelho. Ele balançou a cabeça. E então disse suavemente. Deveria dizer que tive a sorte de encontrar a irmã. Eu sou muito sortuda. Luo Qingli pegou a caneta que o jovem passou. Então, com um coração cheio de sinceridade em relação ao amor, um coração cheio de profundo respeito, ela, então, escreveu no caderno de anotações do jovem. Escreveu sua opinião para a desconhecida irmã vizinha. Seu irmão me contou a história de vocês. Ele falou muito, mas eu escutei do começo ao fim. O que ouvi foi toda a sua ternura por ele, e o quanto ele gosta de você, mesmo que você o rejeite. O que é algo que os outros podem julgar, e não que você não goste dele. Portanto, eu me atrevo a supor que você também gosta dele. Esse irmão cheio de entusiasmo, que te ama a ponto de parecer um pouco bobo. Mas você não pode admitir que gosta dele, porque você é a mais velha. Você acha que deve ser mais racional. Você pensa que deve ter paciência e não ser muito rígida. Mas você não consegue. Você até sente que precisa ser dura consigo mesma. Um amor que não é reconhecido pelo mundo. Fazer isso é o certo. Mas o olhar do mundo realmente é tão importante assim? A vida é única. Você escolhe ser tímido e viver sob o olhar do mundo, ou ser corajoso e lutar por si mesmo e por aqueles que amamos. O irmão que te ama profundamente está atravessando ruas e becos, parando cada pedestre, pedindo que escrevam no este caderno de coleta um tanto ingênuo que ele comprou uma mensagem de bênção para o amor de vocês.
Ele nunca teve medo do olhar do mundo. É porque ele não se importa. Eu acho que não. Ele faz isso porque ele te ama o suficiente. Sua determinação é forte o suficiente. Fofocas não podem derrotá-lo. O olhar estranho dos outros também não pode vencê-lo. Eu perguntei a ele: vale a pena fazer isso? Ele disse que ao pensar no seu sorriso, não importa o que faça, tudo vale a pena. Eu acho que essa é a verdadeira forma do amor. Não tem a ver com a idade. Também não tem a ver com riqueza. O amor é puro. O que é trivial somos nós. A fala do irmão hoje também me beneficiou imensamente. Se você aceitá-lo, eu desejo de coração que vocês sejam felizes, que possam envelhecer juntos e se amar para sempre, para que nunca sejam perturbados por boatos. Depois de terminar a escrita, Lu Qingli devolveu o caderno de coleta ao jovem. Ao ver que ela escreveu tanto, o jovem ficou muito emocionado. Senhorita, muito obrigado. O que você escreveu é realmente bom. A irmã certamente ficará muito emocionada ao ver. Lu Qingli sorriu. Também agradeço a você. Depois de conversar com você, eu também tenho uma sensação de clareza. Durante este tempo, a neblina que pairava em seu coração finalmente se dissipou. Ela finalmente aprendeu a encarar seu próprio coração. Ela me ama. Ela não quer ser apenas minha irmã Qingli. Ela quer me abraçar, quer me beijar, quer possuir tudo sobre mim, quer que eu lhe pertença completamente. O amor que ela tem por mim não é um grande amor altruísta, mas sim um coração cheio de desejos pessoais. O amor entre homens e mulheres. Este sentimento talvez não seja reconhecido pelo mundo. Mas e daí? Cada pessoa só vive uma vez. Uma vez perdido, não há segunda chance. Ela já perdeu a oportunidade com Mu Shen uma vez. Com certeza não perderá uma segunda vez. Ao voltar para casa, tomou duas decisões. A primeira decisão é: a grupo fará uma transformação tecnológica. A partir de agora, o grupo destinará 20% do lucro anualmente. Esses 20% dos lucros, metade será destinada ao grupo de pesquisa de congelamento, para ajudá-los a desenvolver uma tecnologia segura de descongelamento rapidamente. A outra metade será destinada ao grupo de pesquisa do câncer, para ajudá-los a vencer o câncer rapidamente, beneficiando a humanidade. Ao mesmo tempo, ela renunciou ao cargo de presidente do grupo e nomeou sua irmã mais nova. An assume a presidência da empresa Lu. Daqui para frente, todas as questões da família Tan serão geridas por Lu. Tudo ficará sob o controle de Lu Jian. Quanto à segunda decisão, 3 dias depois, Lu Qingli finalmente encontrou o que ansiava. Eu estou deitado em um caixão de gelo, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo, observando a pessoa adormecida dentro do gelo. Lu Qingli não pôde deixar de lembrar das inúmeras noites em que me acalmava para dormir. Eu também estava com os olhos fechados assim como agora. Deitava-me docemente em seu abraço. A única diferença é que, neste momento, até mesmo em meus cílios, há geada acumulada. Meu rosto está tão pálido. Deve estar muito frio dentro do gelo. Yi Shen, não tenha medo. A irmã Qingli virá te acompanhar logo. Mu Shen, me desculpe. A irmã Qingli te enganou. Lu Qingli estendeu a mão. Ao querer tocar, ela tocou em minha pele pálida. Mas no final, o que ela conseguiu foi apenas uma tampa fria e rígida. Ela não consegue me tocar, como eu costumava ser. Tanto quanto queria tocar seu coração, mas fui rejeitado. Na verdade, Xu Xiu não é meu namorado. Eu não o amo nem um pouco. A pessoa que eu amo sempre fui você. Mas eu não tenho coragem de admitir. Eu penso, se eu admitir que amo você, isso seria uma traição. Uma traição aos seus pais. Sua mãe sempre me viu como uma irmã. Como eu poderia ter esses pensamentos pecaminosos sobre o filho deles? Como eu poderia pensar assim? Por isso eu não consigo admitir. Comecei a me convencer. Eu menti para mim mesma dizendo que você na verdade não me ama. Você é muito jovem. Você não entende o que é amor. Como sua irmã, eu preciso corrigir você. Não posso deixar você errar novamente. Por isso eu paguei Xu Xiu. Deixei-o fingir ser meu namorado. Para que você desista. Tudo é falso. Ele é maquiador. As marcas que você vê nele foram todas criadas por ele com adereços. Eu nunca cheguei a tocá-lo. O casamento também é falso. Aquele casamento. Eu não participei de nada durante isso. Eu só fui responsável por pagar. O que mais quer Xu Xiu fazer com isto? Deixe que ele faça como quiser. Embora o casamento tenha sido grandioso, na verdade, eu estive distraído o tempo todo. O que mais ocupava minha mente era terminar logo essa palhaçada e depois ir comemorar seu aniversário. Dito isso, Lu Qingli não pôde deixar de sorrir amargamente.
Ela, que quase nunca chorou. Neste momento, seus olhos ficaram vermelhos. Mu Shen, me desculpe. Eu claramente prometi a você que eu estaria com você no seu aniversário. Mas no final, eu acabei desmarcando. Lu lhe disse com o coração partido. O projeto da empresa na Europa teve alguns problemas. O responsável lá disse: a situação é muito urgente. Eu preciso resolver isso pessoalmente. Eu estava pensando na hora. Haverá muitas outras oportunidades para comemorar seu aniversário. Falta esta vez não fará diferença. Mas você, criança, como assim, de repente? Esta se tornaria a última vez. Se eu soubesse que seria a última vez, então, mesmo se o universo explodisse, eu não me afastaria do começo. Através do caixão frio, ela não conseguia tocar seu rosto. Ao mesmo tempo, Lu Qingli também sabia. Neste momento, sua confissão, não importa quão apaixonada, eu não conseguiria ouvir. Mas ela ainda queria me contar. Pode Ishin perdoar a irmã Qingli? A irmã Qingli promete-lhe. Após o fogo, em cada um dos seus aniversários, a mana Qingli vai te acompanhar durante esse período, até a morte nos separar. Depois de dizer isso, Lu Qingli se curvou, e então deu um beijo no caixão gelado. Ela beijou onde estavam meus lábios. Por causa do bloqueio da estrutura de gelo, ela ainda não consegue me beijar agora. Mas tudo bem. Ela acredita. Quando eu acordar da próxima vez, com certeza poderei me beijar sem qualquer hesitação. Este beijo pode levar milhares de anos. Mas não tem problema. Ela está disposta. Senhorita Lu, você não está brincando, está? O chefe do grupo de pesquisa em criogenia exclamou. Como poderiam nos pedir para congelá-la? Lu Gli acenou com a cabeça e falou calmamente. Isso mesmo. E a partir de hoje, eu sou o maior acionista do seu grupo de pesquisa em criogenia. A partir de agora, 10% da receita anual do Grupo Lu será investido na base de pesquisa em criogenia, para ajudar vocês a pesquisar tecnologias de descongelamento. 10% não parece muito, mas isso é do Grupo Lu. O lucro líquido do Grupo Lu por mês chega a milhares de bilhões. Senhorita Lu, você estaria disposta a nos fornecer fundos? Estamos muito gratos. Mas a tecnologia de congelamento é principalmente destinada a pacientes com doenças terminais. O responsável pelo grupo de pesquisa de congelamento explicou pacientemente para Lu Qingli as doenças como câncer e falência múltipla de órgãos. Essas doenças, com o nível atual da medicina, os pacientes não têm esperança de cura. Muitos pacientes com doenças terminais ainda são muito jovens. Em vez de esperar lentamente pela morte, eles ainda esperam mais. Poder estar com seus entes queridos até o fim, e receber o congelamento, para congelar a doença e o tempo, juntos no congelador, e então esperar o progresso da tecnologia. E o nível de medicina humana também se desenvolve rapidamente, até que um dia, suas doenças terminais possam ser curadas, e então descongelados. O responsável fez uma pausa aqui, e então disse, com um pouco de dificuldade, e seu corpo está muito saudável. Você não tem nenhuma doença. Eu não entendo. Por que ele quer se congelar? Ao ouvir isso, Lu Qingli virou o rosto. Olhou para o quarto onde estava o tanque de congelamento. Aquele olhar estava cheio de ternura. Se ele acordar quando eu não estiver ao seu lado, ele com certeza se sentirá muito solitário. E eu não deixarei ele se sentir sozinho novamente. O responsável pela pesquisa ficou surpreso no início. Então suspirou pesadamente. Senhorita Lu, eu sei que você tem sentimentos profundos pelo senhor, mas o amor não é tudo na vida. Disse o responsável. Eu sinto que é meu dever te lembrar. Quando você for congelada, seu tempo, embora esteja parado, mas seus entes queridos, seus amigos, o tempo deles, continua. Centenas de anos depois, quando você acordar novamente, seus entes queridos, seus amigos, poderão já ter deixado este mundo. Os pacientes terminais não têm escolha. Eles querem viver. Só podem ter esperança na criogenia. Mas você não é assim. Você está muito saudável. Você pode viver no mundo que conhece, e passar momentos saudáveis e felizes com seus amigos e familiares, e ter uma vida cheia de felicidade. Você realmente quer abrir mão de tudo por amor agora? Abandonar a família e os amigos? Desistir de tudo que você tem agora? Entrar no congelador e dormir junto com meu senhor? Diante da pergunta sincera do responsável, Lu Qingli não hesitou e acenou com a cabeça. Não é preciso mais me convencer. Já tomei minha decisão. Ela sabe. O futuro é um mundo completamente desconhecido. Mas é justamente por isso que ela está ainda mais determinada a se congelar, para dormir junto com seu jovem. Assim,
Quando seu jovem acordar, ele não terá medo. Como já foi dito, ela é a ligação dele com este mundo, a única conexão que ele tem. Sendo assim, é claro que ela deve acompanhá-lo. Juntos, atravessando milênios de anos congelados. Rumo ao futuro. Senhorita Lu, seu amor pelo meu senhor me toca profundamente. Mas eu ainda tenho que lhe dar um balde de água fria. O responsável suspirou. A descongelamento do corpo humano até agora é apenas teórico. Embora cada um de nós, pesquisadores, tenha uma paixão infinita pela pesquisa na técnica de descongelamento humano, devemos admitir que, no futuro ainda há uma certa probabilidade de falharmos. Até o final, não conseguimos desenvolver uma maneira segura de descongelar um corpo humano. Essas palavras. Eu também falei isso ao Sr. Jian Xuxin. Se nossa pesquisa falhar, então o Sr. Jian Xuxin não acordará nunca mais. O responsável falou com sinceridade, esperando convencer a senhorita Lu a fazer com que ela desista de se congelar. No entanto, não importa o que ele faça, a senhorita Lu só tem uma coisa a dizer. Não importa se conseguiremos ou não descongelar no futuro. Eu não mudarei de ideia. A mulher tem um olhar determinado. Seus olhos não mostram nenhum sinal de hesitação ou desvio. Eu já perdi a chance com ele uma vez. Eu nunca vou deixar essa oportunidade escapar novamente. Se no futuro o descongelamento for bem sucedido, então ela poderá me encontrar no futuro. Se não puder, então ela estará comigo na outra vida. No fundo do mar, é tão escuro e tão frio, terei ela ao meu lado. Sem ela ao meu lado, aquele pequeno que tem medo do escuro e do frio. O que eu vou fazer? O trabalho necessário já foi iniciado. O responsável também não pode fazer nada. Apenas pode trazer o formulário de consentimento para congelamento, para que Luke Li assine. A assinatura será submetida ao exame no frigorífico. Todo o processo foi concluído de uma só vez. Luke Li foi extremamente eficiente. Completar todo o procedimento em um dia. Mas ela não iniciou o congelamento imediatamente. Antes de congelar, ela deixou instruções sobre alguns assuntos. Ela retirou todas as suas economias atuais e as apresentou para o responsável do grupo de experimentos de congelamento, para que ele construa um novo depósito de caixões de gelo na Baía das Estrelas e da Lua. Seu Ishen mais gosta das estrelas, e a Baía das Estrelas e da Lua é conhecida por seu lindo céu estrelado e por seus lagos lindos como a lua. O fundo do mar é muito escuro e frio. É melhor que o xixém dela não afunde no fundo do mar. Assim que o armazém de gelo da Baía das Estrelas e da Lua estiver pronto, e xixém irão se mudar para cá, juntos sob o romântico céu estrelado, dormindo por 1000 anos. E durante esse período de sono, que as estrelas que ela me deu nos protejam, além de construir um depósito de caixões de madeira na Baía das Estrelas e da Lua. Luke Li também planejou outros lugares, para que os responsáveis construam depósitos de gelo lá, e bases de experimentos de congelamento. E, após finalizar o planejamento, Luke Li foi inserida na máquina de congelamento, e um contador de congelamento soou em seus ouvidos. Luke Li fechou os olhos. Ela não sentia nenhum medo. Seu coração estava cheio de pensamentos. Ishen, não tenha medo. A irmã que lhe está aqui para te acompanhar. Deixe começar a esfriar. Com a ordem do responsável, uma frieza sem fim se aproxima. O frio sem fim vem. Perdi a consciência. Mas em um instante o congelamento já foi concluído. Luke Li, a minha vida foi colocada em pausa pelo gelo. Mas o tempo das outras pessoas continua. O tempo passa rapidamente. Em um piscar de olhos já se passaram 50 anos. Um grande homem uma vez disse: a tecnologia humana não se desenvolve sem razão, mas é como a explosão de uma estrela. Em pouco tempo pode avançar rapidamente, e então estagna novamente. A humanidade caminhou da antiguidade para a modernidade, durante milhares de anos. E a alta tecnologia moderna não é o resultado de milênios de sedimentação, mas sim uma explosão em poucas décadas, que surgiu de repente. A humanidade caminha para a sociedade moderna, e não se passaram mais de 100 anos. E o desenvolvimento das tecnologias de descongelamento e médica, muito mais rápido do que Luke Li havia imaginado, porque houve um grande apoio financeiro. O grupo de pesquisa sobre congelamento levou menos de 10 anos para desenvolver uma tecnologia perfeita de descongelamento, mas naquela época, o câncer de pâncreas ainda não havia sido superado. Portanto, o responsável despertou Luke Li e a mim. E 50 anos depois, com os esforços de milhares de pesquisadores e médicos, o câncer de pâncreas finalmente pode ser tratado. O tempo que despertou Luke Li e a mim finalmente chegou. E agora, aquele responsável pelo congelamento
Luke Lee, o responsável por mim, já tem 89 anos. Ele se aposentou há mais de 20 anos. Mas no dia em que Luke Lee e Jin Shuyan foram descongelados, ele ainda assim veio para a base de pesquisa, querendo ver com seus próprios olhos. Este casal de amantes, após atravessar 50 anos de tempo, reencontra novamente. Além do responsável inicial, o laboratório também tem outro convidado misterioso. Ambos estão ansiosos pelo reencontro após o descongelamento. A contagem regressiva para o descongelamento começou. A voz eletrônica fria soou. Os corações de todos também apertaram. Ouvi dizer que o descongelamento desta vez é a grande acionista do nosso laboratório de congelamento. Muitos dos nossos laboratórios e câmaras frigoríficas foram financiados por ela. Não é só isso. Eu também ouvi. Antes do descongelamento, ela era uma super rica pessoa, mas a pessoa amada dela está com uma doença incurável. Ela escolheu ser congelada para ficar com seu amor. Por isso optou por ser congelada. Tão rica e tão profundamente apaixonada. Que mulher extraordinária! Seu amante é realmente sortudo. Alguns novos assistentes estavam discutindo em voz baixa, como o maior acionista do laboratório de congelamento atualmente. Nos últimos 50 anos, o mito do amor entre Luke Lee e eu já havia circulado várias versões na base de experimentos. No meio de constantes fofocas, muitos detalhes foram omitidos. Mas amor verdadeiro superou 50 anos. Inspirou inúmeras pessoas. O descongelamento começou. Enquanto a contagem decrescente termina. Torções de máquina. Uma rajada de gás branco forte foi expelida, direcionada para o sarcófago de gelo de Luke Lee e meu, direcionada para o sarcófago de gelo de Jing Shuyan e ZH. Em seguida, uma luz azul começou a brilhar. O gelo no sarcófago derreteu completamente em um instante. E Luke Lee e eu, que dormimos por 50 anos, abrimos lentamente os olhos neste momento. Acordamos de repente. Meu olhar estava confuso. O que aconteceu? Eu não estava congelado? Como é que estou acordado agora? Porque, no momento em que fui congelado, eu perdi a consciência. Portanto, minha memória ainda permanece no momento em que fui congelado há 50 anos. Assim, na minha consciência, eu estava simplesmente congelado. E de repente acordei. Senhor Jian, como você se sente? Vei, eu acordei. A equipe correu para frente. Você não está se sentindo tonto? Quer um pouco de ar? Esta é uma reação normal após o descongelamento. Se você sentir vontade de vomitar, pode vomitar. Aqui está um saco para vômito. Isto é água limpa. Há mais algo que você precisa? Diga-me a qualquer momento. Eu entendo tudo. Descongele. Eu não disse ao responsável que não era necessário descongelar. No entanto, antes que os funcionários pudessem responder, uma voz feminina familiar de repente veio de trás dela. Mesmo que Mushin tenha atravessado décadas, eu ainda a reconheci de imediato. A dona daquela voz. Irmã Qingli. Eu me virei rapidamente. Olhei para trás com um olhar incrédulo. E alguém atrás de mim olhava profundamente para mim. Na verdade é Lu Qingli. Lu Qingli também acabou de sair do caixão de gelo. Seu cabelo está molhado. Seu corpo ainda exala gases tóxicos que não se dissiparam. No entanto, ela não se importa mais com isso. Assim que recuperou a capacidade de se mover, ela veio até mim. E então, com todas as suas forças, ela me abraçou. Ishin, finalmente, eu te vi novamente. A abraçou firmemente o jovem em seus braços. Ela o abraçou com tanta força. Era como se quisesse me fundir em sua carne e sangue. Graças ao céu, nos deu a oportunidade de nos reencontrarmos. Neste reencontro, ela definitivamente não nos deixará perder de vista novamente. Irmã Qingli, como você pode estar aqui? Eu perguntei, com uma expressão confusa. E por que você parece que acabou de descongelar? Atrás de Lu Qingli, há claramente um congelador recém-descongelado. Minha mente estava um pouco lenta. Eu pensei, com um atraso. Será que a irmã Qingli também se congelou? Mas por quê? Ela não se casou com o Xu Xixin? Ela se congelou. E o Xing Xuxiu? O que acontece com ele? Muitas perguntas de uma vez me invadiram. Acabei de acordar de novo. Meu cérebro não consegue processar essas informações complexas por enquanto. Assim que comecei a pensar, minha cabeça começou a doer como se fosse rachar. Eu segurei a cabeça com expressão de dor. Lu Qingli ficou instantaneamente nervosa. O que aconteceu com o Xixin? É dor de cabeça? Você acabou de resolver e descongelar. Não pense demais por agora. Beba um pouco de água. Descanse bem por um tempo. Mas ainda tenho muitas perguntas na cabeça. Eu segurei a barra da roupa da Lu Qingli. Não quis soltar de jeito nenhum.
Ao ver isso, Lu Qingli não pôde deixar de sorrir. Ela, cheia de amor, acariciou minha adorável cabecinha. Então, ela sorriu e disse: Não se preocupe. A irmã Jingli não vai a lugar nenhum. A irmã Qingguan sempre estará ao seu lado. Meu corpo é um pouco fraco. Eu descansei por um bom tempo. Os efeitos colaterais após o descongelamento começaram a desaparecer lentamente. Enquanto eu estava descansando, Bea Lu Qingli também pacientemente contou-me o que aconteceu depois que fui congelado. Contou tudo isso para mim. Então, tudo isso era falso. Eu arregalei os olhos úmidos. Xu Xiu definitivamente não é seu namorado. Ele é alguém que você pagou para me enganar. Com um olhar tão grande e escuro. Os olhos me observavam com um medo intenso e aqueles olhos hipnotizantes me fitavam. E aqueles olhos penetrantes me encaravam. Lu Qingli, por um momento, ficou um pouco insegura. Li Shen. Ela endireitou a postura e fez uma expressão muito séria. Então, começou a me ensinar de forma muito convincente. Isso já aconteceu há 50 anos. Você não seria tão mesquinho. Você quer cobrar da irmã Qingli algo que aconteceu há 50 anos? Que 50 anos? Isso é claramente algo que aconteceu ontem. Eu disse irritado. Ao ouvir isso, Lu Qingli pegou um calendário. Então apontou para o ano de 2074 no calendário. Como isso pode ser algo de ontem? Hoje é 2074. Xixiu provavelmente já deve ter morrido de velho. Apenas perdoe-o. O que é essencial sobre Xiu? Não foi você que a convidou para me enganar? Ele claramente está causando discórdia. E também insultar meus pais é muito desagradável. Mas as duas músicas com certeza são suas. O verdadeiro culpado é claramente você. Eu olhei para Lu Qingli por um momento. Eu lancei um olhar a Lu Qingli. A irmã Malha é uma grande vilã. Lu Qingli sorriu ao ver sua aparência adorável. Ela estendeu a mão e acariciou minha cabeça. E então, rindo, ela disse: Tudo bem, tudo bem. Eu sou o grande vilão. O nosso Mu Shen é um doce. Eu estendi a mão e abracei a cintura da. Ela se apoiou em meu abraço, ouvindo meu coração batendo forte. Então, fechou os olhos e disse suavemente: Você abriu mão de tudo. Escolheu a habilidade e me escolheu. Eu não tenho pais. Não tenho parentes. Nem mesmo amigos. A única ligação entre mim e este mundo é a irmã Qingli. Mas a irmã Qingli é diferente. A irmã Qingli tem pais e familiares. Mas por causa de mim, ela abandonou tudo isso. Antes de ser congelada, eu costumava pensar com grande arrependimento. Nunca fui escolhido firmemente por ninguém. Nem mesmo pela minha mãe. Também me abandonou no último momento da vida. Mas agora a irmã Qingli está a arriscar tudo. Escolheu-me firmemente. Eu estarei lá. Ela correrá de volta para onde eu estiver. Ela sempre segurará minha mão. E nunca mais soltará. Então eu perdoei a irmã Qingli. Eu me inclinei na linda bochecha de Qingli. Dei um beijo suave. Mas a irmã Qingli precisa me prometer que nunca mais pode me enganar. Ao ouvir isso, Qingli sorriu. Querida, você está errada em um ponto. Depois de falar, ela segurou meu rosto. Então ela levantou a cabeça e me beijou. Ela já deveria ter me beijado. Quando eu a declarei pela primeira vez, ela deveria ter me abraçado apertado. Em seguida, deveria me ter beijado. Infelizmente, naquela época ela era ingênua. Não conseguia entender seu coração aprisionado pelas normas sociais. 50 anos atrás, eu estava deitado na prensa de gelo. Ela estendeu a mão, mas não conseguiu me tocar. Mesmo se inclinando, não conseguiu me beijar. E agora, este beijo atravessou 50 anos. Finalmente pousou em meus lábios. Um breve momento de carinho. Eu perguntei a Qingli: Irmã Qingli, como você chegou a essa conclusão? É porque eu fui congelado. Você me perdeu. Então, na dor. Você de repente entendeu? Mas não é tudo. Lu Qingli disse com um sorriso. Naquele dia, ao deixar a base de experimentos de congelamento, eu estava na rua. E encontrei um jovem que estava perseguindo a irmã mais velha da vizinhança. As palavras dele de repente me despertaram. Eu perguntei curiosamente: O que ele te disse? Pode me contar? Lu Qingli olhou para baixo. E então, Lu Nian também olhou para baixo. E deu um beijo na minha testa. Então, ela me contou em voz baixa sobre aquele encontro há 50 anos. Após contar, Lu Qingli não pôde deixar de se emocionar. Já se passaram 50 anos. E eu não sei se aquele jovem conseguiu conquistar a irmã dele. Assim que ela terminou de falar, a porta da sala de descanso foi empurrada para abrir por alguém. O responsável pela base entrou, acompanhado por pesquisadores, apoiando-se em uma bengala. Era um velho de cabelos brancos. Embora ele já fosse bem velho,
Ele parecia estar cheio de energia. Senhorita Lu, este é o responsável por nossa base de experimentos de congelamento. O Sr. Yi, o responsável pelo nosso projeto. O Sr. Zhou, o chefe geral da equipe. Os pesquisadores apresentaram a Senhorita Lu. Quando você e meu marido foram descongelados, usamos o método de excitação a laser e vapor. Foi uma ideia proposta pelo Sr. Zhou há 40 anos. É mesmo? A Senhorita Lu se aproximou. Com respeito, cumprimentou o Sr. Zhou. Obrigada por descongelar a mim e meu amado. O Sr. Zhou olhou para a Senhorita Lu com um sorriso. Senhorita Lu, também sou grato a você. Grato a mim? A Senhorita Lu franziu a testa. Seu rosto mostrava confusão. O sorriso do Sr. Zhou se intensificou. Ele tirou de sua maleta antiga um antigo caderno de coleta. Depois sorriu e perguntou a Lu Qingli. Senhorita Lu, você ainda se lembra do que eu sinto? Olhando aquele velho caderno de coleta, Lu Qingli estava totalmente chocada. É você. Isso mesmo, sou eu. O Sr. Zhou disse com um sorriso. Eu também não esperava. O mundo é realmente tão pequeno. Meu primeiro emprego após a graduação foi financiado pela Senhorita Lu, o Centro Internacional de Experimentos de Congelamento. Zhou Yui contou a Lu Qingli que sua irmã ficou muito tocada ao ver a mensagem que Lu Qingli deixou. Ficou bastante emocionada. No final, ela superou suas barreiras emocionais e escolheu ser corajosa e ficar com ele. Portanto, Zhou Yui sempre foi muito grato a Lu Qingli. Mais tarde, ele ainda levou sua irmã para voltar especialmente àquele pequeno parque, para tentar encontrar Lu Qingli, e então agradecer a ela junto com sua irmã. Infelizmente, ele e sua irmã foram inúmeras vezes àquele pequeno parque, mas nunca conseguiram ver Lu Qingli novamente. Todos pensavam que eles talvez nunca mais se encontrariam nesta vida, mas não esperavam. Após a formatura, ele foi para a base de experimentos congelados de Estrela da Lua. E então, na câmara de congelamento da base, ele viu a base de experimentos congelados de Estrela da Lua. O responsável na época contou a história de ficou muito emocionado. Ele achou que isso devia ser um arranjo do destino, para que os dois se reencontrassem aqui. A partir daquele momento, fez um voto. Ele iria se empenhar em encontrar um método seguro para descongelar os corpos. Descongele o Lu Qingli e eu. Descongelar e a mim. Mensagem original de Lu Qingli. Realizou o sonho dele e de sua irmã. E agora é a vez de ele ajudar Lu Qingli e Jian Yixin. Na verdade, eu já havia chegado à idade da aposentadoria. Mas para ver vocês despertarem com meus próprios olhos, eu aguentei mais alguns anos. O Sr. Zhou sorriu e disse. Agora finalmente vocês acordaram. Eu também desejo isso. Assim poderei me aposentar em paz para acompanhar minha irmã. O destino é realmente maravilhoso. Duas partes do esquecimento superaram 50 anos de tempo. No final, se completaram mutuamente. Em seguida, Lu Qingli e eu acompanhamos o Sr. Zhou de volta para casa. E na casa do Sr. Zhou, a vizinha, que já tem 83 anos, estava na porta segurando um gato. O Sr. Zhou, no caminho para casa. O Sr. Zhou, no caminho para casa, ainda comprou para a irmã dela os chocolates que ela mais ama. Observando os cabelos brancos e envelhecidos, mas ainda tão amorosos como no início. Esse casal, o Sr. Zhou e sua amada. Ao longo do caminho, Lu Qingli e eu também não pudemos, segurando as mãos um do outro, e apertar as mãos um do outro. Irmã Qingli, irmã Marda, será que nós também seremos tão felizes assim no futuro? Com certeza. Eu prometo. Com certeza farei você feliz para sempre. Esta é a promessa que ela fez a ele. Nesta vida, nunca quebrará sua palavra.